Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Figueiredo Freire Andrade. Eu vou fazer aqui a apresentação eu vou fazer a apresentação do meu seminário. O tema dele vai ser Cienciometria, ou a ciência da ciência. E primeiro eu vou começar com uma breve introdução sobre o que é a cienciometria. A cienciometria, ela é uma área da ciência que ela trata de estudar qualidades quantitativas e características da ciência e da pesquisa científica no geral. Os temas principais, eles incluem maneiras de medir a qualidade da pesquisa, a qualidade e impacto da pesquisa, e entender processos de citações e mapeamento de campos científicos, e também o uso desses indicadores e estudos na administração e para decidir políticas acerca da pesquisa científica. A cienciometria, ela é um subcampo da infometria. Que infometria é o quê? É o estudo da informação. Ela tem objetos de estudo em comum com diversas áreas da infometria, como a bibliometria, a sabermetria, o estudo do cyberespaço, a webometria, o estudo da web, da rede, dentre outros subcampos dessa área da infometria. Uma forma muito importante de você medir a importância, uma forma muito importante de você medir o impacto de um autor, de um artigo ou de um documento, é você analisar as citações que tal documento ou tal autor recebeu. Ou seja, basicamente, quando um artigo científico ele cita outro artigo, isso constitui uma citação. E quanto mais citações um documento tem, em geral, mais importante aquele documento ele vai ser para contribuir com a pesquisa científica. Mesma coisa com autores. Quanto mais vezes um autor ele é citado, significa que esse autor ele é um pesquisador de grande impacto, que vários outros autores e documentos eles estão usando o trabalho dele para desenvolver as pesquisas científicas dele nos outros campos. Aqui é um exemplo de como é um exemplo de o que seria uma citação, né? Tem esse artigo, por exemplo, esse artigo científico sobre o Alzheimer. Aí ele cita esse trabalho aqui desse autor Stein em 2018. E ele cita também esse autor o autor desse trabalho aqui. E agora eu vou apresentar as métricas de citações. A cienciometria, ela usa várias métricas baseadas na análise da quantidade de citações. E aí, dentre elas a gente vai destacar o que? As medidas de citações, que elas dão ênfase para analisar a produtividade e qualidade de autores, para receber insights sobre diferentes autores de pesquisa e pesquisadores de pesquisas científicas, e as medidas que elas analisam no escopo de documentos, ou seja, no escopo de papers, de artigos, para a gente analisar a qualidade e ter outros insights em geral sobre esses artigos e essas pesquisas. Aqui são algumas métricas que eu vou abordar de análise de autores. Primeiro a gente tem o G-Index, o H-Index e o Characteristic Index, que todas essas métricas elas são usadas para demonstrar, para avaliar a qualidade e o impacto de autores em pesquisas científicas. O H-Index ele vai medir a produtividade de um autor e o impacto do seu trabalho. Ele reflete tanto o número de publicações como também o número de citações por publicação. Assim, por exemplo, autores com muitas publicações, só que publicações que não recebem muitas citações, ou seja, são publicações que não são tão relevantes, eles não vão receber um H-index tão alto. E para ele receber um H-index, para ele ter um score de H-index alto, ele vai ter que ser produtivo, mas produtivo com produções científicas relevantes, ou seja, produções científicas que recebem bastante citações. O cálculo do H-index ele é bem simples. O H-index basicamente ele vai ser o maior número H, tal que pelo menos que H publicações de um determinado autor elas foram citadas pelo menos H vezes, ou seja, um H-index de 10
Se o autor tem um H-index de 10, significa que ele publicou 10 publicações que cada uma dessas 10 publicações ela vai ter pelo menos 10 citações. Aí aqui é como a gente calcularia o H-index, né? Primeiro a gente pegaria desse autor, a gente pegaria as publicações desse autor ordenadas em ordem decrescente do número de citações. Aí basicamente a gente vai por cada um e a gente pergunta se a posição da citação na ordenação ela vai ser maior ou igual ao número, aliás, se o número de citações de uma publicação ela é maior ou igual ao número, à posição dessa publicação na ordenação. Ou seja, aqui a publicação número 1 ela teve 1.200 citações, 1.200 é maior ou igual a 1, então é próximo. A número 2 teve 800 citações, 800 é maior ou igual a 2, então é próximo. A 3 teve 789 e vai seguindo aqui até a décima. A décima publicação teve 12 citações, aí como 12 é maior ou igual a 10 vai para o próximo. E a 11ª não teve, ela teve 8 citações, que é menor que 11, então o H-índice desse autor ele vai ser 10. Agora qual é a questão desse H-índice? Se a gente fizer o cálculo desse H-índice para esse autor 2, a gente vai ver aqui, seguindo o mesmo história, 42 é maior que 1, vai progredindo, aí a gente vai chegar aqui, a 10ª publicação desse autor tem 10 citações e a 11ª tem 8, então o H-índice dele também vai ser 10. Ou seja, segundo essa métrica H-índice, tanto esse autor 1 quanto esse autor 2, eles são autores de mesma significância no campo de pesquisa científica. Porém, como você pode ver, o autor 1 ele recebeu 1.200 citações. 1.200 citações na primeira, 800 na segunda, ou seja, números altíssimos de citações nessas publicações iniciais dele, acumulando um total de 4.302 citações acumuladas, ou seja, ele foi muito citado. Já esse autor 12, ele mantém essa média nas 10 publicações mais citadas dele, tipo 40, 38, e ele só vai ter 222 citações no total. Ou seja, dá pra ver que o autor 1, como ele recebeu um total de 4.302 citações, ele vai ser bem mais relevante do que o autor 2, por mais que ele tenha um H-índice igual. Esse é um dos problemas principais com o H-índice. Eles não levam em conta que um número baixo de publicações com um número de citações muito fora da curva, muito alto. Além disso, ele tem outros problemas, por exemplo, autores trabalhando em áreas diferentes. Por exemplo, um autor trabalha em uma área que cada paper de uma área cita em média 40 outros papers, e outro autor está fazendo pesquisa em uma área que cada autor dessa área cita um ou dois papers por pesquisa. O primeiro autor ele vai trabalhando numa área em que citações ocorrem muito mais frequentemente, ele geralmente vai ter um H-índice muito maior do que o autor que trabalha na área que citações ocorrem raramente. Ou seja, eles não vão ser adequadamente comparados com o H-índice. Ele também não leva em conta se um artigo citante ele vai ter um ou vários autores, que como você sabe, se um artigo for escrito por só uma pessoa, esse autor ele tem uma importância muito maior do que um autor que participou de uma pesquisa que foi escrita por 20 autores, que ele fez basicamente só 1/20 trabalho, enquanto o outro autor escreveu o paper inteiro sozinho. Para esses e outros que a gente tem o G-index. O G-index ele é calculado baseado na distribuição de citações recebida por publicações de determinado autor, tal que o conjunto de artigos ordenado em ordem decrescente do número de citações de ordem que eles receberam. Ou seja, o G-índice ele vai ser o maior número G, tal que os top G artigos receberam pelo menos G ao quadrado de citações. Aí, por exemplo, se um autor ele tem o G-índice de 10, significa que os top 10 artigos dele com mais citações tiveram ao todo pelo menos 10 ao quadrado, ou seja, pelo menos 100 citações. Isso é bom porque, como você pode ver aqui no cálculo do G-índice desse autor, como é que a gente calcula? Basicamente é parecido com o H-índice. A gente ordena as publicações de um autor em ordem decrescente e a gente analisa a soma das citações até aquela posição.
Aí, por exemplo, os quatro artigos mais importantes dele tiveram 66 citações. E a gente 66 citações ao todo. A gente compara esse número, o número de citações cumulativas, com a posição da publicação. Ou seja, 66 é maior que 16 e 4 quadrado, então é próximo. Até que a gente chega aqui no 10. Aí a décima vai ter 116 publicações, 10 ao quadrado é 100. E a 11ª vai ter 116 publicações, só que 11 ao quadrado é 121. Aí 116 é menor que 121. Então o G-índice desse autor é 10. E calculando o H-índice dele vai ser 8. Você vê que eles vão ter um G-índice e um H-índice diferentes. E esse autor 2 aqui, você vê que ele tá numa situação similar ao autor, o autor 2 do exemplo parecido. Ele tem essas 4 publicações aqui que elas tiveram um número muito fora da curva de citações. Aí, ou seja, ele só vai ter um H-índice de 4, que é relativamente baixo. Só que o G-índice dele é 12, que é relativamente alto. Você vê que, por exemplo, 1125, que é o número cumulativo, ele vai ser maior do que 144. Aí você perguntar por que ele não vai para 13, porque ele só publicou 12 papers, então ele só vai até o G-índice, ele sempre vai ser menor do que o número de publicações do autor. Aí você vê que por mais que ele tenha várias publicações aqui que não tiveram muito impacto, como essas 4 publicações tiveram um impacto muito fora da curva, elas compensam e dão um G-índice maior, por mais que o H-índice dele continue baixo. Aqui, um G-índice N significa que um autor publicou pelo menos N artigos que possuem combinados N ao quadrado de citações. E ao contrário do H-índice, que no H-índice as citações poderiam ser geradas por um número pequeno de artigos. O Characteristic Index, que também é outra medida de impacto de autores, ele atribui um peso máximo para o primeiro e segundo autor, para o primeiro e último autor, tá errado aqui. Ou seja, ele vai atribuir pesos ele vai levar em conta o número total de autores de um paper. Ele vai atribuir pesos, ou seja, o primeiro autor do paper e o último autor do paper, eles vão ter peso máximo. O segundo e o penúltimo autor do paper vão ter o segundo melhor peso, e o terceiro, o antepenúltimo, e seguindo assim, tipo, sempre equidistantes das pontas. Aqui você pode ver como é feito o cálculo desse Characteristic Index. Por exemplo, esse autor aqui, location é a posição dele no paper, ele está em sexto de um total de 7 autores, ou seja, a posição dele, que é o peso, ele vai ser 2, porque ele é o penúltimo. Ele vai ter posição 2. A gente vê que esse WC é 1 sobre a posição, é P, que ele vai ser usado como se fosse o peso no cálculo, e vai ser usado isso junto com a quantidade de citações para você ver o Characteristic Index. Aí por exemplo, o autor na localização primeira de 2, ele vai ter posição 1, o peso vai ser 1, que é 1 sobre 1. O autor na localização 7, no total de 9, ele vai ter posição 3, que ele é o antepenúltimo, ele é terceiro para último, ele vai ter, e o WC vai ser 1 sobre P. E continua, o primeiro de 10 autores, ele vai ter posição 1, e você vê que quanto mais próximo ou do começo ou do final da posição do autor, o peso dele vai ser maior. O peso dele vai ser maior e as citações vão ser mais relevantes para o cálculo desse Characteristic Index, que faz com que ele reflita não só a quantidade de citações, mas também a posição desse autor mediante os outros autores que escreveram o paper que foi citado. Aí aqui a gente tem algumas métricas para fazer análise de documentos. A gente vai ter o H-index. O H-index eu não vou explicar de novo, que eu já expliquei, mas é basicamente a mesma coisa. O site score, o SNP, o Cymego Journal Rank, e o lagging factor e o impact factor. O impact factor, ele é uma medida da cienciometria, que ele vai refletir a quantidade média de citações que um documento ele recebeu nos 2 últimos anos, que ele é calculado baseado nessa database aqui de citações, que é a famosa Web of Science Database. Aí, obviamente, quanto maior o impacto for, maior vai ser a relevância de um documento no período de 2 anos. Aí, basicamente, você vai pegar... basicamente, que você vê o cálculo, você pega os últimos 2 anos, você vai pegar
a quantidade de documentos citáveis nos últimos 2 anos, e você vai pegar a quantidade de citações que um documento recebeu, dividido pela quantidade de documentos citáveis nos últimos 2 anos, que vai te dar o Impact Factor. Aqui você tem a fórmula do cálculo do Impact Factor, né? As citações de um paper no ano Y, dividido pelo total de publicações do ano Y-1, mais o total de publicações do ano Y-2. Aí, por exemplo, você vê que esse paper Nature, a revista Nature, ela teve um Impact Factor de 41.567. Ela teve esse número aqui, 74.000 citações em 2017, dividido por 880, dividido por 880 documentos citáveis que ele publicou em 2016, mais 902 de documentos citáveis que ele publicou em 2015, que dá 41.577. Aí, além disso, a gente tem o Eigenfactor, que o Eigenfactor ele vai avaliar a importância de um documento, levando em conta não só o número de citações desse documento, como também o ranking, ou seja, o prestígio das fontes que efetuaram essas citações. Porque, por exemplo, se um paper ele recebe, sei lá, a citação de um paper de uma revista de fake news inventada só para dar prestígio acadêmico, que não tem um peer review confiável, não tem trabalhos de notoriedade, não é uma fonte confiável, ela não vai ter a mesma importância, ela não vai ter a citação de uma fonte dessa aqui, né, que não é boa, não é confiável, ela não vai ter um impacto tão grande no score Eigenfactor de um documento quanto a citação de uma fonte confiável. Ela também é baseada no Web of Science Database. Aí você vê citações de revistas mais aclamadas recebem um peso maior no cálculo do Eigenfactor Score. Além desse, a gente tem esse Site Score, que ele é parecido com o Impact Factor, só que ele vai levar em conta as citações feitas nos últimos 4 anos ao invés de 2, e ele só vai incluir artigos de pesquisa que eles estão baseados nesse Scopus Database, ao contrário do outro, que ele levava em conta os artigos que eram baseados na Web of Science Database. Aí artigos mais antigos são levados em conta. Aí, ao contrário do Impact Factor, os artigos mais antigos, mais de 4 anos, eles são levados em conta. Ao contrário do Impact Factor, que leva em conta só artigos dos últimos 2 anos. Aqui é o cálculo do Site Score. Por exemplo, o Site Score de um artigo de 2019 é a razão entre a soma das citações do artigo no período de 2017 a 2019 dividido pelo número de documentos citáveis publicados por esse artigo. Aí, além disso, a gente vai ter outra medida, que é o Simago Image Rank, ou SJR. Ele vai associar pesos às diferentes citações, a depender do prestígio da fonte, do ranking, do assunto abordado pelo documento que está efetuando essas citações. As citações feitas por documentos que pesquisam um tema mais semelhante ao documento citado recebem uma relevância maior. Ou seja, por exemplo, um documento que ele está fazendo uma pesquisa sobre Alzheimer, se ele for citado por outro documento de neurociência, que é um campo semelhante, essa citação ela vai ter um peso maior no cálculo desse Simago Image Rank do que, por exemplo, um paper de sociologia citando um paper de uma pesquisa sobre Alzheimer, por exemplo, que não é um campo muito semelhante. E por último, a gente tem a Source Normalized Impact Publication per Publication, ou SNIP, que é uma medida que basicamente é uma medida contextual. Ela vai levar em conta o contexto da área que uma citação está ocorrendo. Ele é baseado no número total de citações em uma determinada área. Ele permite a comparação direta de fontes em campos diferentes, já que o impacto atribuído a uma citação é maior em área que citações ocorrem menos frequentemente. É aquele problema, né? Se uma pesquisa ela é efetuada em uma área que citações ocorrem muito, ela vai ter um peso menor do que uma citação feita em uma área
que citações ocorrem bem pouco frequentemente, que aí você já sabe que é uma citação importante. Aí o cálculo desse SNP ele é dado pela razão entre duas outras métricas que eu vou abordar rapidamente, mas não foco. O IPP, que é o número médio de citações recebidas em um determinado ano, e o DCP, que basicamente tem um cálculo complicado, mas ele reflete o potencial de citação de banco de dados. E basicamente ele vai representar a frequência que citações ocorrem em uma determinada área. Né? Ele vai analisar o banco de dados e ele vai usar uma fórmula lá que ele vai usar a fórmula que ele vai praticamente representar o potencial que uma área tem em que ocorrer citações. Aí agora a gente vai para a parte mais a parte que ela tem mais a ver com assunto de redes complexas, que é a cocitação. O que é uma cocitação? A cocitação basicamente é quando dois ou mais documentos eles são citados conjuntamente por outros documentos. Aí por exemplo, eu tenho um documento que ele vai citar, eu tenho um documento C, se ele cita tanto o documento A e o documento B no mesmo documento, a gente sabe que isso a gente chama de uma cocitação. Aí, por exemplo, nesse exemplo, tanto o documento C, D e E, eles citam o documento A e B, ou seja, os documentos A e B eles vão ter uma cocitação de 3, porque 3 documentos citam eles conjuntamente. Isso permite que a gente não só interprete, a gente faça uma interpretação quantitativa e consiga mais insights avaliando as chamadas redes de cocitação, né? Que basicamente elas vão ser redes e que cada aresta vai representar, cada nó representa um documento, e cada aresta com um determinado peso representa a frequência que ocorre a cocitação de dois documentos. Aí aqui são alguns métodos de análise para análise de cocitação, né? A gente tem essa daqui que é a mais importante, a Document Co-Citation Analysis, que é a citação, é a análise de cocitação de documentos, mas também tem essas outras aqui, a Author Co-Citation Analysis, que é a análise de cocitação de autores, que a gente vai ver quando dois autores são cocitados, são citados juntamente por um documento. O Journal Co-Citation Analysis e o Country Co-Citation Analysis, que é a cocitação em países, né? São coisas mais específicas. Aí a gente vai avaliar essa técnica, o Document Co-Citation Analysis, que ela ajuda a identificar pesquisas que receberam reconhecimento indicado por padrões de citação. Aí a gente vai medir várias coisas, a frequência de documentos citados conjuntamente, por exemplo, se 2 documentos são citados conjuntamente muito frequentemente, isso já indica várias coisas, indica que eles têm uma área bem parecida, que eles são relevantes em áreas semelhantes, que uma tese científica ela tem uma relação muito forte com a outra, e também vai indicar a importância de contribuições passadas para a construção do pensamento científico, né, na rede de cocitação. Também a gente tem também aqui a análise de cocitação de autores, que é o estudo de redes de autores citados conjuntamente ligados por cocitação. A gente dá para pela análise de cocitação de autores, a gente identifica especialidades em um campo, em termos de autores que foram citados conjuntamente. A gente pode clusterizar, a gente pode ver quais autores eles estão trabalhando mais ou menos em um campo parecido, que eles são citados conjuntamente, como esses autores, esse grupo de pesquisadores está contribuindo para uma nova descoberta científica, para o avanço da pesquisa em uma determinada área, várias coisas. Para isso a gente faz o clustering. O clustering em redes de cocitações basicamente a gente pega redes e a gente divide ela em vários clusters, de acordo com determinadas métricas e determinados métodos de clusterização. O clustering em redes de cocitação ele pode revelar insights muito importantes sobre a construção de determinadas teorias. Por exemplo, artigos prominentes em um cluster, ele vai revelar saltos de conhecimento em uma determinada área, ou seja, se um artigo está importante assim, em um cluster, significa que esse artigo ele revela uma descoberta científica
recente na área que é representada por esse cluster de artigos na rede de cocitação. E temas recorrentes de artigos que citam um determinado cluster revela interrelações entre as bases intelectuais de diferentes pessoas. Ou seja, cluster, artigos que citam um determinado cluster significa que tal área é um tema recorrente. Ou seja, um artigo cita bastante um cluster sobre quebra de proteínas. Significa que essa área ela é muito relevante. Ela é uma base intelectual na frente de pesquisa, seja lá qual for a pesquisa que esse artigo está citando esse cluster. Aí, para a gente analisar, aí a gente tem diversas medidas para analisar esses clusters e essas redes de cocitação. Primeiramente, tem esse citation burst, que ele foi proposto por Kleinberg nesse paper Bursting Hierarchical Secret Streams. O citation burst ele vai indicar um aumento repentino no número de citações de determinado documento. Ou seja, vai indicar um aumento, ou seja, um documento ele vai ter um aumento repentino se ele tem um aumento repentino assim, do nada de citações, significa que estão ocorrendo avanços na área, estão ocorrendo avanços importantes, tipo quebras de estão ocorrendo descobertas novas e grandes inovações nessa área. Por exemplo, aqui a gente pode ver os top 16 referências com os citation bursts mais fortes nesse período aqui de 99 a 2003, que a gente tem esses artigos aqui. A gente tem o Sigma. O Sigma ele foi proposto por Xiaomei Chen nesse artigo aqui, Towards Explanatory and Computational Theory of Scientific Discovery. Quanto maior o valor de sigma, mais inusitado e transformativo um documento segundo ele descreveu. E o sigma ele vai ser calculado levando em conta o citation burst, a centralidade betweenness de um documento e o número de citações de um artigo. Ele é calculado usando essa fórmula aqui. Aí aqui a gente vai aqui são as medidas estruturais. Essas aqui eram medidas temporais, né? Que elas vêm em conta a passagem elas são mais atreladas à passagem do tempo, à rede de cocitação mediante a passagem do tempo. Aqui são medidas estruturais relevantes. Por exemplo, o Silhouette Coefficient, ele indica a homogeneidade de um cluster em uma rede. Ou seja, isso é usado em várias redes, não só em rede de cocitação. E ele vai entre -1 e 1. Aí, quanto mais próximo de 1, melhor foi a clusterização. Aí basicamente ele é calculado como P-A dividido pelo máximo de AB, onde A é a distância média intracluster, ou seja, a distância média entre um cluster, e o B é a distância média intercluster. Além disso, a gente tem a centralidade betweenness. A centralidade betweenness ela indica o quanto um nó ele se situa no caminho mínimo entre dois nós. Ou seja, segundo Chen, nesse paper dele de 2010, um documento com alto betweenness ele indica um documento com alto impacto potencialmente revolucionário. Ou seja, por exemplo, um documento com um alto betweenness na rede de cocitação significa que esse documento ele passa por várias, ele está entre o caminho de várias cocitações. Ele está entre o caminho de várias cocitações de outros artigos, ou seja, esse documento ele é potencialmente revolucionário, porque a base intelectual dele está por mais que ele não tenha sido citado diretamente por diversos outros artigos, ele está no caminho da citação desses outros artigos. Ou seja, por exemplo, se um documento aqui, se esse documento ele criou uma base intelectual para essas descobertas e essas descobertas foram citadas por essas, ou seja, essa descoberta científica vai depender indiretamente desse daqui, porque como esse artigo é baseado em descobertas desse artigo, significa que todas essas descobertas aqui, elas vão depender dessa descoberta que, obviamente, foi muito importante, porque ela está entre o caminho de vários nós. Aqui a gente tem a modularidade Q, que ela também mede a qualidade do clustering. Ela vê basicamente se um cluster ele pode ser subdividido em clusters menores. Ela vai entre 0 e 1 e ela vai ter
valores mais próximos de 1, elas indicam clusters de qualidade maior. Ele calcula com essa formulazinha. Ele vai ser calculado com essa formulazinha aqui, né, LC dividido por M, que ela, se você quer, pode entrar mais pode entrar, ela é explicada mais detalhe no paper, não cabia aqui no slide. Esse paper aqui, Newman 2006. Aí aqui, basicamente, como conclusão, eu vou demonstrar a aplicação dessas medidas em alguns estudos. Aqui, por exemplo, a gente pode ver o estudo da descoberta da Heliobacter pylori, que é o H. pylori, que, se eu não me engano, ela é a bactéria que causa gastrite. Esse estudo ele gerou um prêmio Nobel para o autor. E aqui você pode ver a análise das redes de cocitação ao longo do tempo. As cores diferentes, elas indicam diferentes anos. E a gente pode ver que o autor o autor que recebeu o prêmio Nobel, ele sempre vai estar, digamos assim, muito prominente nas redes de cocitação, nesses diferentes campos, que aqui é uma rede de cocitação de autores, né? A gente pode ver um panorama. Aqui a gente pode ver um panorama. A gente pode ver que o autor Marshall, que foi ele que ganhou o prêmio Nobel. A gente pode ver que as pesquisas dele, elas sempre têm uma propriedade estrutural proeminente, que ele tem uma centralidade betweenness muito grande, que é esse anelzinho roxo aqui. E basicamente a gente pode ver que o burst rate dele também é muito bom, só que o que se destaca aqui é a betweenness, ou seja, como eu explicado antes, o betweenness dele, ele indica que os estudos dele foram extremamente revolucionários. Aí aqui a gente pode ver o betweenness do Marshall, que é o maior de todos, e o burstness dele também, o burstness e o sigma dele também se destacam, por mais que não sejam o maior de todos. Aí aqui a gente pode ver a gente pode ver também os autores mais citados nesse cluster de pesquisa, que é pesquisa sobre úlcera peptídica, que é bem relacionado com o tema da descoberta da H. pylori. Aqui é outra aplicação, em outro prêmio Nobel, que é o estudo de gene targeting. Aqui a gente pode ver as redes de cocitação de referências nessa pesquisa, nesse cluster de gene targeting. A gente pode ver também que referências com a betweenness, que a gente pode ver que as referências com a betweenness também elas são relevantes para o prêmio Nobel. A betweenness é esse círculozinho roxo. E aqui a gente tem a evolução das medidas dos autores nas redes de cocitação de acordo com o tempo. A gente vê o burstness. Você pode ver esses autores com burstness maior, eles têm uma subida mais íngreme no gráfico de visibilidade. E indica, como dito anteriormente, que as pesquisas deles, elas tiveram esse spike de relevância nesse período. Aí aqui a gente pode ver o ranking do sigma e do sigma, do burstness e da centralidade betweenness, avaliar a progressão deles com o tempo, ranqueado pela posição sigma. Note que nesses períodos aqui, que foram os períodos do prêmio Nobel, dá pra ver que principalmente o burst e o centrality, elas têm valores bem elevados que vão descendo conforme o tempo. Aqui você pode ver os valores numéricos. Aqui são as fontes e é isso. Muito obrigado pela atenção.